E mudando de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que torna crime perseguir obsessivamente alguém, também conhecido pelo seu termo em inglês, stalking. O texto já havia passado pelo Senado, mas como foi alterado pelos deputados, vai precisar ser analisado novamente agora então pelos senadores. O ano 1980, o ídolo John Lennon, o fã Mark Chapman. Depois de uma abordagem na portaria do prédio, quando o cantor chegava em casa em Nova York, Chapman disparou os tiros que mataram o vocalista dos Beatles. Mas a perseguição contra o integrante da banda teve início bem antes. Naquela mesma tarde, o fã havia conseguido um autógrafo do ídolo na capa de um disco. Foi naquela época, os anos 80, que a atitude de perseguir alguém passou a ser chamada stalkear, um termo em inglês definindo a pessoa que vigia a outra de modo obsessivo. O stalker pode ser um parceiro com ciúmes doentio, um familiar, um colega de estudo ou de trabalho. É muito comum que ele oculte as suas ações e até mesmo a identidade agindo por meio eletrônico. Vítimas dessa perseguição relatam viver com medo, em constante tormento psicológico. No último dia 10 de dezembro, um projeto de lei que tipifica a prática como crime foi aprovado na Câmara dos Deputados. O stalking propriamente dito, até então ele não era considerado crime no Brasil. No entanto, a atividade do stalker, portanto, quem comete o stalking, ele poderia ser, até então, previsto em duas situações. Uma delas é o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que era uma perturbação de tranquilidade à vítima. Para essa conduta era previsto anteriormente uma pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses. Para além da contravenção penal, a prática do stalker também poderia incidir no crime do artigo 147 do Código Penal, que se trata do crime de ameaça. No entanto, com essa proposta do projeto de lei 1369 de 2019, a gente vê uma tipificação exclusiva ao stalking. Essa tipificação exclusiva vai prever a essa perseguição obsessiva uma pena de 1 ano a 4 anos de reclusão e multa. Durante a análise do texto na Câmara, houve um aumento de pena em relação à versão aprovada inicialmente no Senado. O advogado explica quais são os casos em que a pena pode aumentar ainda mais. Esse aumento de pena ele pode incidir nos casos em que o stalking for contra uma criança, idoso ou adolescente, ou ainda contra mulheres, por conta dessa condição do sexo da mulher. Essas questões, por óbvio, se tratam de vulnerabilidade da vítima e por isso que se trata de um aumento de pena. Segundo dados de um centro internacional especializado em responder com eficácia ao stalking, 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos. Ao criminalizar a prática, a intenção é inibir atos mais extremos. Então a gente vê que existe uma condição de um stalker, que posteriormente culmina aí, por exemplo, num homicídio, num feminicídio. Então a intenção desse projeto é justamente criminalizar essa conduta antecedente, que é o stalking, trazendo aí para nós, de repente, um reflexo na diminuição desses crimes posteriores.